Olá, olá, queridos irmãos da PIB Piraquara, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica à Distância. Muito bom dia, que Deus te abençoe. Nós louvamos a Deus pela sua audiência, por estar nos acompanhando aqui mais uma vez a nossa Escola Bíblica. Eu sou Marlon Reguelin e estou aqui junto com o querido Pastor Carlos. Bom dia, Pastor Carlos. Bom dia a todos, bom dia, Marlon. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Já adiantou? Bom dia, Ricardo, está aqui conosco mais uma vez. Desculpa, não era para adiantar, perdão. Deu spoiler. Bom Esquece, dia, o Ricardo não está aqui com a gente, vai continuar. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, pastor. Mais um dia abençoado na presença do Senhor. Vamos tratar aí mais um assunto importante da Bíblia. E vamos aí. É verdade, nós estamos aqui hoje para tratar sobre a queda da humanidade, meus queridos. Porque o pastor Carlos já vai trazer uma palavra para nós, mas no último episódio nós estudamos sobre a criação e aquilo que Deus criou. E aquilo que Deus criou, a Bíblia diz, era bom. Houve um tempo que aquilo era tudo muito bom. Deus diz, a palavra diz, né? E viu Deus que era bom. Mas, de fato, alguma coisa aconteceu e no dia de hoje nós vamos procurar fazer um breve panorama, não vamos nos aprofundar muito, é verdade. Queremos também evitar questões polêmicas, porque a gente sabe que há muitos textos ou muitas passagens, muitas interpretações polêmicas. Não é esse o nosso intuito, a gente quer aqui fazer uma abordagem, né, um panorâmica sobre Gênesis 3, os primeiros versículos de Gênesis 3 falando da queda. Mas, pastor Carlos, você estava me contando que então a criação era boa, como é que é? Você estava lendo aí no livro do Sproul, isso? Opa, maravilha, isso mesmo. É legal de a gente ver que em Gênesis 1:31 diz que viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Então, nesse sexto dia, ele viu o que ele fez. E, irmãos, Deus, quando ele termina as etapas da criação, ele contempla, ele declara tudo que ele fez era bom. Hoje, nós, no meio do pecado, na queda da humanidade, as coisas parecem complicadas, mas a criação de Deus, a obra, o que ele fez no início foi bom, foi muito boa. Tanto que se vocês abrirem a Bíblia, em Gênesis 2:25, fala assim, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o que acontece? Havia pureza, né? Havia pureza, havia ingenuidade, se eu posso dizer assim, que a criação a harmonia era tão perfeita, a aliança que Deus tinha naquele momento era tão maravilhosa, que eles não tinham vergonha, eles não tinham aquele pensamento ruim. Meu Deus, eu preciso me vestir, eu preciso me proteger. Meu Criador, né, no caso. Eu preciso me proteger, porque tá vindo alguém. Não, era natural. Era maravilhoso, era perfeito. Sim. Assim dizendo. Muito bem, então, se você já teve aí um pequeno relato daquilo que nós vamos estudar hoje, e seguimos agora para aprender um pouquinho mais sobre o pecado original e sobre a queda da humanidade. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, pela versão Almeida, revisada e corrigida. Leitura a partir do versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimálias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E diz a palavra do Senhor em Gênesis 3 que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. E essa serpente, ela de alguma forma, ela chega à mulher e diz:
né? Vós, como a serpente dizendo à mulher, Deus disse que você não pode comer de todas as árvores do jardim. E a mulher responde que sim. Por quê? Porque ela tinha sido instruída, né? Deus tinha passado a instrução para Adão, na verdade, né, pastor Carlos? Você estava contando para nós aqui em off uma passagem aí de Gênesis 2, isso? Isso. Na passagem de Gênesis 2, versículo 16 e 17, diz que o Senhor Deus lhe deu esta ordem para Adão, para Eva. Isso. Para Adão, de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas advertiu, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que você comer, você vai morrer. Então, ele deu essa ordem a Adão e depois mostra que ele viu que Adão estava só e criou uma mulher. Isso, entendeu? Deus cria a mulher a partir disso, né? Mas agora quando você lê Gênesis 3, que você vê que a mulher também sabia que não poderia comer, ou seja, Sim. Adão provavelmente não, com certeza, tinha comunicado à sua esposa, né, a vontade do Senhor. E a gente abriu esse episódio, a CBD de hoje, falando que a criação era toda boa, a criação era muito boa, mas há algum momento em que um ruído acontece, ou seja, o mal entra na criação. Mas a gente não pode atribuir isso a Deus, né, Ricardo? Não, com certeza não. O que a gente percebe e vê, né, que está bem descrito aqui, que foi a partir da desobediência a Deus que se originou o pecado, né, para a humanidade. Porque se você parar para ver, os atributos de Deus têm os atributos da santidade e da bondade. Isso. Que são atributos do seu caráter divino. Então, Sim. ou seja, ele não vai fazer algo contra o atributo dele. Contra o seu caráter, Contra o né? seu Perfeito, caráter, justo. Contra ele. Eu acho que é Tiago que diz que Deus não... Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Então não foi Deus, não foi por qualquer atitude de Deus que Adão chegou ao pecado, não é? Não. Foi porque ele assim optou. Ele poderia comer de todos os frutos, ele poderia desfrutar de toda a criação que era boa e era perfeita, e ainda assim ele, por vontade própria, e aí sim, não vamos entrar nessa polêmica, mas de fato Adão, ele tinha o livre-arbítrio completo, ele escolheu pecar, ele optou Sim. por pecar, e isso trouxe queda a toda a humanidade. Lembra que a comunhão com Deus que ele tinha era perfeita. Isso. E ele mesmo, tanto ele quanto a mulher, não tinha vergonha nenhuma. Eles eram totalmente inocentes. Então, eles eram livres para fazer o que quiser. Sim. Como se Deus falasse: voa, passarinho, voa. Pode fazer o que você quiser, mas entenda, dessa árvore você não pode comer, nem chegar perto, senão você vai morrer. Então ele tinha total liberdade de fazer o que quiser. E o que é a cobiça, né? Eu fico pensando o que é a cobiça. Porque você tem tudo ao seu alcance, né? Você pode desfrutar de tudo. Mas ainda assim a natureza humana, ela anseia por aquilo que não pode ter. Não é curioso você pensar dessa forma, né? Sim. Mesmo alguém que estava, e eu tenho a impressão que vocês vão concordar com isso, ninguém jamais desfrutou do que Adão e Eva desfrutaram. Sim. Da presença real de Deus ali, diante de si, né? Falava que Deus passeava no jardim Pois conversando, chamando Adão, conversando com Adão. E o que a gente tem é um relato muito pequeno, né? Muito Sim. rápido, mas imagine, eu não sei quanto tempo isso durou, mas imagine que legal, né? Que eles vivenciaram ali da presença do Senhor, desfrutando ali do Senhor, passeando no jardim no Éden com o Senhor. E é interessante os irmãos também ter essa noção que de Gênesis 2, versículo 25 a Gênesis 3:1 tem um corte ali. Então significa que teve uma passagem aí acontecendo que não foi escrito, não foi anotado. Qual é a Que passagem, fala pastor? Desculpa. Em Gênesis 2, 25, trata o quê? Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui tem a passagem Sim. que o quê? Mostra a simplicidade deles. E depois já muda a história para qual? A serpente conversando com Eva. Sim. Então teve um período ali. Teve. Um período que Sim, os irmãos também têm que entender isso. Que teve essa passagem.
E era tudo bom, né? E era tudo bom. Antes do Perfeito. 3-1, tava tudo perfeito, tava tudo Perfeito. ótimo, né? A gente não sabe quanto tempo isso durou, a gente não sabe o que aconteceu, mas de fato Adão e Eva estavam na presença do Senhor, desfrutando dessa presença maravilhosa do Senhor, não é? Mas ainda assim o seu coração cedeu à cobiça daquilo, da única coisa que eles não poderiam fazer, né? Tentar ser igual a Deus, né? Pois é. Desfrutar de tudo aquilo que podia, mas também da única coisa que não podia. Isso é muito curioso a gente pensar nisso, né? Nós já vivemos uma realidade da queda, não é? Mas a gente pensar que mesmo antes disso, a humanidade, naquele caso Adão e Eva, já queriam buscar aquilo que ofende ao Senhor. Isso é muito triste porque causa consequências até hoje para nós. Sim. As consequências da queda estão aí. Estão no meu corpo, estão no seu corpo, estão na criação. A gente olha para a queda, aliás, a gente olha para o mundo, a gente olha para a criação de Deus e a gente sente os efeitos da queda, né, Ricardo? Sim, com certeza. Ali foi o limiar, né? E eles estavam buscando, como o pastor falou, ser igual a Deus, né? Tentando, eles acharam, né, que seriam igual a Deus, porque ali eles foram enganados também, né? A serpente acabou usando argumentos muito bons, né, sobre o fruto e colocou dúvida, né, no coração deles. Só que isso aí acabou gerando o quê? Que eles comeram e aí, nesse pecado contra Deus, eles se afastaram de Deus, né? Sim. E aí que foi que se fala que seria a morte, né? A morte espiritual, né? Isso. Aí teve a separação realmente, né, Sim. do homem em relação a Deus, porque Deus, né, quando ele criou, como tudo era perfeito, ele queria uma comunhão realmente. Então a gente acha também, né, hoje, né, vamos dizer assim, essa liberdade é uma liberdade imaginária de um pecador, né? Sim. A gente acha que tem uma liberdade, mas a gente está sendo escravo do Tem, né? pecado. Nós somos escravos do pecado. E aí- tanto E o que termina na morte, né? E assim, parem e pensem. Por que pessoas estão sofrendo? Por que pessoas estão com fome? Por que está tendo tanto assassinato, tantas guerras? Deus não tem controle disso, não? Não pensem que Deus não tem controle. Isso, tudo que acontece de ruim, é consequência do nosso pecado. Sim. É consequência da nossa vontade de ser igual a Deus. Isso tudo começa lá no início, em Gênesis, agora o Gênesis 3 que estamos estudando agora, é consequência do pecado. E é consequência importante a desse gente dizer momento. que isso começou de fato lá em Gênesis 3, mas de lá pra cá só piorou, né? Sim. Só que Sim. Adão hoje em dia seria um santo, coitado, né? Porque o que a gente vê a humanidade fazendo hoje em dia é muito pior. Eu acho que é pior, né? Bem pior. O Muito problema pior. é quando a gente tenta colocar essa responsabilidade em Deus. Isso. Mas é Deus que não tem controle. Não teve algumas pessoas, não teve um cara aí, um ungidão, que falou isso? É Deus que não tem controle. Não é Deus que não tem controle. É o nosso pecado, é a nossa vontade, é a nossa arrogância, é o nosso ser querendo ser maior do que todo e todas as coisas. É importante Sim. notar que esse pecado ele nos afastou de Deus. Sim, A queda nos completamente. afastou de Deus e hoje nós estamos em transgressão contra Deus, nós estamos afastados de Deus. Mas claro, hoje vivemos o tempo da graça, então como podemos nos aproximar de Deus? Mediante Jesus Cristo. Jesus Mediante a Cristo graça. nos liga ao Pai novamente. Mas o mundo aceita Jesus Cristo? O mundo confessa Jesus Cristo? O mundo nega Jesus Cristo. Jesus Cristo é odiado mundo afora, né? Então não é de se impressionar que a natureza, que a criação esteja da forma que está hoje em dia. Sim. E aí eu quero dar o gancho já para o nosso próximo assunto, né? Para o nosso próximo tópico da aula de hoje, o pecado. Então, aquela atitude de Adão lá, levou à queda por consequência do pecado. Então vamos agora entender um pouquinho mais sobre o falar que era a maçã. Mas tudo bem, pode ser. Nós falaremos um pouco sobre a maçã também. Mas, na verdade, é o pecado. E agora nós vamos procurar entender um pouquinho mais esse contexto do pecado à luz aqui do que nós estamos estudando em Gênesis. Mas e pecado? O que é pecado? Como a gente pode definir pecado? Como vocês diriam que a gente pode definir pecado, Pastor Carlos, Ricardo?
O que é o pecado? Eu vou aproveitar que tá na cabeça o concílio que eu fiz, né? Olha aí, tá Então, fresco já- ainda. Então, já tá na ponta do... Aproveita. É errar o alvo, né? É. Campeão, é errar o alvo, Como né? é que é a Martã, né? Mas o pecado vem da palavra grega hamartia, Amartia. Né? que daí sim vem como a tradução de errar o alvo. O pecado aqui, eu tô lendo uma sistemática do professor Zacarias, lá da Fabapar, querido professor Zacarias. Ele quer E- nota, tá? Por isso que ele falou isso. E ele diz aqui na sua teologia sistemática que o pecado é sempre algo contra Deus, ou contra a vontade manifesta de Deus. Como nós podemos entender hoje o que é pecado? A gente lê a Bíblia. A Sim. Bíblia nos diz o que é pecado. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Adão e Eva não tinham Bíblia, tinham? Não. Mas eles conheciam a palavra de Deus? Com certeza. Deus tinha falado para eles, inclusive, né? Deus tinha... Ele talvez não tinha escrita, mas tinha verbal. Isso Mas já tinha verbal. e se a gente for analisar, né, a primeira ordem da humanidade foi dada a Adão, né? Isso. Não somente em relação ao que a gente está falando hoje, que seria da queda, né? A gente vai tratar especificamente, que é sobre comer o fruto que era proibido, mas Deus deu muitas ordens ali no jardim, né? Tanto a ordem de cuidar, né? De lavrar, cuidar, então isso era uma ordem de Deus. Sim. Então com certeza eles conheciam a palavra de Deus, né? Exatamente. Deus tinha verbalizado a sua palavra àquelas pessoas, aquele casal. E a palavra de Deus, tudo aquilo que transgride a palavra de Deus, seja ela verbalizada, seja ela escrita, é pecado, né? A gente entende isso por pecado. Pecado é algo contra Deus, né? E como esse pecado entrou ali, foi através da serpente, pastor, isso? Isso. Foi através a serpente chega à mulher e conversa com a mulher. Aqui a gente pode ter vários pontos, né, a se pensar, mas eu queria puxar um, que é o seguinte: por que a serpente fala com a mulher? Nem vou falar que porque a ordem foi dada a Adão e depois Adão passou a Eva, Sim. não é nem por isso. Mas a gente pode pensar também como uma quebra da hierarquia de uma família, né? Sim. De chegar primeiro à mulher, de tentar conquistar a mulher, mudar a palavra que Deus tinha dado a Adão, e Adão passou a Eva, né? Pode ser um telefone sem fio daí, no caso, mas aí entra em uma outra história, que Adão pode simplesmente ter falado, não coma dessa árvore, ponto, e acabou. Sim. Mas eu não sei, não está escrito, então eu não sei. Mas chegou até a mulher para tentar mudar a palavra que Deus tinha dado no início a Adão. Porque seria alguém mais fácil de convencer. Naquele contexto, né? Naquele Sim. contexto, seria alguém mais fácil de convencer. É. Então, o pecado chegou por intermédio de uma serpente, que falava que a Bíblia fala que ela era um dos animais mais astutos, Sim. né? Então, chegou por intermédio da serpente, que também pode ser a personificação. Isso, né? A palavra não tá errada. Personificação tá Isso, certo. amém. Isso. De Satanás. De Satanás, ali sim. no jardim, falando com a Eva. Eu parto do princípio que ela estava, que o Satanás tinha de alguma forma possuído a serpente, pastor. Não sei se você parte dessa premissa também. Eu acredito. Se bem que em Gênesis não deixa isso totalmente Não deixa isso claro. totalmente Sim, claro, é verdade. Pode ser o diabo simplesmente ali se fez... Tomando forma. Tomou uma forma de serpente, como também ele pode ter possuído. Porque, porque a a gente- Bíblia trata Isso. isso, né? Se a gente chegar até em Mateus, que para quem tá ouvindo, né, o Marlon, antes de começar a aula, ele tratou, a gente falou sobre isso um pouco, né? Que na passagem que Jesus expulsa legiões de demônios de um endemoniado. Do Gadareno, né? Do Isso, endemoniado do Gadareno. Gadareno. E eu vou abrir a palavra de Deus aqui, que está em Mateus. Olha aí. Você que tá na tua casa. Capítulo 8, na sua Isso. casa, pode abrir. Se quiser dar um pause agora no vídeo para tentar achar Isso, primeiro, perfeito. depois você volta. Qual o versículo, pastor? Está lá em Mateus, a passagem é em Mateus 8, do 28 ao 34, mas eu vou usar só os versículos 29 e 30, que depois que ele chegou à margem da terra, ele viu os gadarenos que estavam endemoniados e estavam no sepulcro, no cemitério, tudo. Uhum. E
eis que gritaram, versículo 29, eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus ordenou ir para a manada de porcos, daí eles se jogaram do penhasco. Mas assim, mostra o quê? Que eles possuíram animais. Sim. Que eles possuíram os porcos. Há margem para dizer que então que Satanás tomou posse de uma cobra lá no Jardim do Éden, né? A possuiu para usar ali contra Eva, não é? Há margem para isso. A Bíblia deixa margem para isso, né? Deixa. Então, tanto a gente não pode fechar, né? Eu afirmar vejo, que pelo menos eu, né? A Sim. gente não pode afirmar que foi uma possessão ou também foi algo de se materializar. Tomou forma. Em forma de serpente. Em forma de serpente. Né? É verdade, não dá pra fechar a questão em nenhuma nem outra. Eu parto do princípio de uma possessão, mas eu reconheço que existe essa outra possibilidade e alguns teólogos defendem isso. O que você acha, Ricardo? Não, também. Apesar de como comentado, a Bíblia não deixa claro isso, mas é bem provável que tenha sido uma possessão, né, ali nesse caso. E por que a serpente também, né? Acho que é legal a gente atentar a isso, porque a Bíblia mesmo está falando já no início, né? A serpente, o mais sagaz, o mais astuto de todos os animais selvagens. E é legal a gente ler e prestar atenção assim, ó, que o Senhor Deus tinha feito. Então ele era uma criatura de Deus também. Sim. Era uma criatura boa, com certeza. Então ela não é descrita somente como um animal, né? Mas também como essa criatura de Deus. E com certeza a sutileza, que é uma característica natural da serpente, pode ter sido a escolha, né? Que levou Satanás a escolhê-la como seu instrumento. E por que a gente fala também que Satanás aqui possuiu ou usou a serpente, tomou forma de serpente? Porque aqui não está falando nada sobre Satanás, está falando sobre a serpente, né? Satanás, o diabo, o adversário, né? Que a gente vai ver em toda a sequência da Bíblia aí. Porque lá em Apocalipse 12, versículo 9, tem uma descrição, né, que fala, até eu vou ler aqui agora, Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então lá em Apocalipse, né, no final da Bíblia, a gente vai ter uma descrição de que Satanás era a antiga serpente. Isso. Então aqui, a serpente foi um instrumento de Satanás para tentar a mulher, né? E aí a gente ter a origem realmente aí o início, né, do pecado para a humanidade, né? E a serpente também a gente pode ver em Mateus 10, 16, que até é citada como um animal bom, né? Jesus dá uma ordem para os apóstolos, né? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então a serpente era prudente, com certeza era um animal que conseguiria convencer, né? Porque se você for olhar bem, em Números também trata a serpente as serpentes que tinha muita serpente, daí ele fala, constrói uma estátua em forma de serpente. Sim. Que todos que olhassem para lá não morreriam, entende? Então ele traz até esse pensamento de uma figura de um salvador, né? E ela era usada também muito como uma figura de adoração, né? Sim, pelos povos do Antigo Oriente Médio, então, né? Não era só uma questão de Satanás. Sim, Não, tem outra parte com certeza. na história, né? E é muito bom. E um ponto interessante também, e eu vou falar isso sempre, porque olha como que acontece na palavra de Deus quando a gente distorce, né? Irmãos, nós devemos ter muito cuidado, porque o inimigo ele é astuto, ele distorce a palavra de Deus. Deus dá ordem a Adão e a serpente distorce a palavra para Eva. Sim. Então, muita gente erra, muitas pessoas continuam errando porque querem acreditar no que falam, mas não o que a Bíblia diz. Nós preferimos escutar o que
alguém que tá com o microfone, que chama a atenção de uma plateia enorme por falar heresias, alguém que tá cantando heresias pra lá e pra cá e fala heresias, fala que o homem não tem pecado, que o homem pode pecar, mas ele não vive no pecado. Por quê? Porque nós preferimos escutar os outros do que a própria palavra do Senhor. Sim. Então vem distorção desde Gênesis até hoje. E o próprio pecado dentro da gente faz a gente distorcer, né? O que a gente está escutando sobre a palavra de Deus, né? O que não é verdade, né? Pois é. E é importante a gente notar, né, que a gente tem esse contexto do pecado original, mas como a gente disse, muito tempo se passou de lá para cá, e a gente tem também o evangelho, né? Jesus já veio, Jesus já deu os seus ensinamentos. Então, eu tô olhando aqui no livro que eu tô usando como base, o autor diz que aqui pecado não é apenas aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, ele inclui também a disposição das vontades que são contrárias a Deus. Isso me remete diretamente ao Sermão do Monte. Quando Jesus fala, né, a lei diz, não adultere, mas eu digo, se você sequer pensar em adulterar, no seu coração você já adulterou, no seu coração você já é pecador. Jesus vai dizer também, a lei diz, não matarás, mas eu estou te dizendo, se você odiar o seu irmão, o teu pecado é igual. É claro que nós entendemos que há efeitos sociais distintos, né? Lógico. Existem consequências do Consequência pensar aqui, e agir, né? É lógico, são completamente diferentes. Mas para Deus, tudo ofende a Deus de uma maneira gigantesca, né? A gente não pode achar que existe pecadinho e pecadão. O que existe é pecado e todo e qualquer pecado, por menor que seja, ele ofende ao Senhor de uma maneira absurda, não é? Sim. Com certeza. Então é importante a gente entender essa diferença entre pecado e pecados, né? Entre pecadinho e pecadão, as coisas não são assim tão preto no branco. A gente precisa estudar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa, né? Tá sempre buscando entender melhor isso, porque a coisa mais fácil que tem no mundo é pecar. Sim. Né? Você tem que buscar ter a comunhão com o Senhor, né? Porque se você olhar na palavra de Deus, o diabo tentou tentar Jesus. Tentou, exatamente. Ele ele fez essa tentativa, né? Se ele fez isso com o nosso Salvador, imagina com você. Imagina com a gente, comigo. Pois é. Eu falo você, mas eu também estou nesse dentro. meio aí, né? Também estou no meio. Então imagina o que ele não faz com nós. Com todos nós. E vamos ser sinceros, parem para pensar na sua casa. Você tem uma vida de comunhão com o Senhor? De leitura na palavra, de oração, porque ele está ali, ele está à porta. Ele está querendo... Está ao derredor, né? Ele está ao nosso derredor querendo odiar a nossa vida. E rodeando a nossa vida. Esse é o papel, né? O papel trazer de Satanás. problema. Trazer problema para nós. E é muito interessante a gente notar, né, como entrou o pecado no mundo, questionando a palavra de Deus. Satanás nada mais fez do que questionar. Isso que Deus diz para você não é bem assim, não. Não é bem assim. Na verdade, você pode fazer. Você pode fazer, não vai dar nada, né? E quantas vezes a gente tem ouvido isso, inclusive de pessoas, de homens que se dizem cristãos, de falsos mestres. A Bíblia fala tanto de falsos mestres que dão ensinamentos errados. Mas eu não gosto de doutrina, e acaba ouvindo essas pessoas que falam coisas que estão completamente em oposição com a palavra do Senhor. É muito curioso isso. Eu tenho a impressão que Deus quis deixar um grande ensinamento para nós, né? Através desse texto de Gênesis, né? Porque o pecado entra no mundo através da não observância da palavra do Senhor. Quando eles deixaram de observar a palavra do Senhor, quando eles deixaram de observar os mandamentos do Senhor, é só uma frutinha. É só uma frutinha. Pois foi aí que a humanidade caiu. Um pecado simples, bobo, que podia parecer bobo. Eu tenho certeza que parecia. Porque se Adão tivesse ideia da consequência disso, ou Eva, né, não teriam feito isso. Se eles soubessem o preço que seria pago, eles jamais fariam isso. Exatamente. Né? Então, podia parecer um pecadinho pequeno, uma pequena transgressão, mas legou essa maldição a toda a humanidade. Sim. E isso, meus irmãos, é muito importante a gente estar observando. A palavra do Senhor, ela deve ser entendida, ela deve ser compreendida. Por isso que nós aqui, como Ministério de Ensino
né? Estamos sempre incentivando vocês a ler a Bíblia, a estudar conosco. Você tem o meu contato, você tem o contato do pastor Carlos. O Ricardo está chegando agora, mas está sempre aberto. Pastor Josavias, pastor Edivan, Liana, outros missionários, todo mundo sempre disposto. Tem dúvida? Manda uma mensagem para nós. Se a gente não souber, isso pode acontecer, né, pastor Carlos? Sim. Ricardo, a gente pode não saber, mas a gente vai aprender junto. Mas por quê? Para que nós estejamos sempre buscando guardar aquilo que o Senhor tem ordenado para nós. Entender, compreender e aplicar a palavra do Senhor. Porque quando Satanás quer destruir uma vida, ou quer destruir, nesse caso, a humanidade, é quebrando aquilo que o Senhor tem determinado. Certo? Então acho que podemos seguir para o próximo ponto, né? Podemos. Amém. Então Adão e Eva pecaram, e o pecado, houve a queda, né? O pecado entrou na humanidade. Esse pecado trouxe consequências para a humanidade como um todo? Sim, ele trouxe consequência, ele trouxe a morte, né? Assim como Deus tinha dado a ordem a Adão para não comer, porque se comer certamente morrerás. Se você abrir em Romanos, a carta do nosso amado irmão, parceiraço, liga para mim direto, Paulo. Grandíssimo Paulo. Que Paulo. Homem. Ele diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante você notar que Eva sabia disso, né? Ela fala para a serpente, né? Deus disse que se eu comer disso aqui, certamente morrerei, né? E aí a serpente fala, não é bem assim, né? Distorção da ordem. Distorção da palavra de Deus, né? Então acho que é realmente isso, né? Eu acho que talvez o efeito mais notório da consequência que o pecado legou à humanidade é a morte, né? O Ricardo até falou, acho que anteriormente, né, Ricardo, que por causa do pecado é que nós morremos, né? Por que Jesus Cristo ressuscitou? Por que a morte não pôde detê-lo? Porque nele não havia pecado. Jesus era imaculado, completamente santo, perfeitamente santo. Não é o nosso caso, né? Embora a Bíblia nos trate em alguma medida como santos, então não está errado você apontar que os cristãos eles são santos, né? Mas não é nesse aspecto de santidade pura que a gente tem. Às vezes a gente pensa em santo como uma pessoa perfeita, inequívoca, e não é isso, né? Essa santidade que a Bíblia fala é uma separação, né? Separados para Deus. Separados para Deus, isso. Né? Não que a gente seja como Deus, claro, a gente foi criado à semelhança. A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança, mas a gente não é Deus. Deus Verdade. É Deus. A gente santidade, foi separado, né? É isso que quer dizer a santidade. Né? A santidade é só do lado do nosso Pai. A gente está num processo de santificação. Santificação diária, né? Todo dia. E vejam bem como a serpente, ela é um bichinho ordinário, se eu posso dizer assim. Sim. Por quê? A mulher, em Gênesis 3:3, ela tá dando a explicação que Deus tinha falado, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrerais. E de repente a serpente já vem com outro contexto. Então a serpente disse à mulher, versículo 4, irmãos, de Gênesis 3, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, olha como que a serpente jogou o jogo legal com Eva ali. Sim. Por quê? Porque a Eva falou assim, eu não posso comer e não posso tocar. E, de repente, por quê? Porque eu vou morrer. E, de repente, chega a serpente e fala assim, não você não bem vai assim, não é bem assim. Calma lá, minha irmã. Calma lá. Você simplesmente será como Deus, porque os seus olhos vão abrir. E olha que curioso. Como a assim? serpente, ela não estava mentindo totalmente, porque ela diz, os seus olhos vão abrir. E o que aconteceu? Os olhos abriram. Não, com certeza. Lê aí pra nós, Carlos. Aquele jeito ingênuo acabou, irmão. Lê pra nós aí, pastor, por gentileza, os versículos 8 e 10. 8 a 10, desculpa. Gênesis 3, do 8 ao 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher.
por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha que curioso, né? A serpente promete que os olhos seriam abertos, né? E de fato os olhos foram abertos, mas a promessa de Satanás não se cumpriu totalmente, porque ele falou, ó, você vai ser igual a Deus. E pelo contrário, os olhos foram abertos para mostrar agora a culpa, a vergonha, não é? Sim. Então a serpente, se ela não estava mentindo totalmente, a parte que ela estava mentindo foi suficiente para condenar eles, né? Então, de repente, eles se veem ali nus, né? E é interessante aqui, nesses versículos que o pastor Carlos leu para nós, eu consigo enxergar até alguma medida de bom humor de Deus, porque Deus sabia o que tinha acontecido. E de repente ele vem andando ali pelo jardim, Adão e Eva escondidos. Adão, cadê você, meu filho? Como se Deus não soubesse onde eles estavam. É claro que ele sabia, mas ali ele estava testando Adão, né? Ali já era uma forma de Adão se envergonhar, porque ele já sabia do que ele tinha feito. Se ele se escondeu de Deus, é porque ele sabia do seu erro. Se ele se escondeu de Deus, é porque ele já sabia do seu pecado, né? Do contrário, ele não precisaria se esconder de Deus. Então, o pecado, ele trouxe morte. E piorou a situação ainda, né? Porque depois ainda ele acusa a mulher que acusa a Isso, serpente. E ainda ele é covarde, Nenhum dos dois admite que erraram e que pecaram, né? Teve um arrependimento ali. Aí você vê a consequência do pecado mesmo. Deus, por mais que ele sabia o que tinha acontecido, ele parece entrar no jogo no jogo de falar assim, mas quem te contou que você tá no... Exatamente. E é como a gente faz com criança, né? E ele, exatamente. Sabe o que a mãe fazia comigo? Por que quem te falou isso? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe isso daí, rapaz? E aqui no versículo, deixa eu só me achar aqui, no versículo 12, quando Deus pergunta isso pra ele é duplamente covarde. Porque talvez numa leitura mais rápida aqui você não consiga perceber, mas ele põe a culpa na mulher e em Deus. Né? Olha aqui o que ele diz. A mulher que tu me deste? A mulher que puseste junto de mim, eu tô lendo aqui na Jerusalém, a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Então ele tá falando, foi a mulher e foi essa mulher que você me deu. Por que você não me deu uma mulher melhor? Né? Essa mulher que você me deu aí, colocou junto de mim e eu comi. Aí Deus, né, olha pra mulher e fala, o que você fez? A mulher também, não. Foi a serpente. Foi a serpente que me enganou. Faltou ela falar, né? Foi a serpente que o Senhor criou, porque o Senhor é criador de todas as coisas e é verdade. Ou seja, dois covardes, né? Dois covardes, e a humanidade até hoje, ela tenta dizer, não, eu sou bom. É porque as circunstâncias me levam a fazer isso. É porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, né? Como diz o cancioneiro popular, não é? As pessoas sempre querem se livrar. E aí, meus irmãos, não estou dizendo que eu sou muito melhor, não. Eu também tenho as minhas falhas, eu acho que todos nós temos. Muitas vezes nós queremos fugir das nossas responsabilidades. Muitas vezes nós queremos dizer, não, mas é culpa do outro, né? É misericórdia para mim, porque eu tô num contexto assim, num contexto A, num contexto B, e se fosse diferente, eu faria diferente, mas como eu estou inserido nesse contexto, eu erro, eu peco, eu transgrido por causa disso. Isso começou com Adão e Eva, isso vem se perpetuando até hoje. Quantas vezes a gente vê mundo afora, ou no nosso contexto familiar, nossos amigos, na igreja, em qualquer lugar, as pessoas que pecam e todos pecamos, as pessoas que erram e todos erramos, as pessoas que dão desculpas e todos nós em alguma medida já demos ou continuamos dando. Eu tenho sempre que refletir a respeito disso, as desculpas que eu dou para não fazer o que eu deveria fazer ou para fazer melhor do que eu tenho feito, não é? Então é curioso a gente perceber como eles foram covardes, como eles tentaram imputar a Deus, o todo-poderoso e todo-bondoso Deus que tinha dado tudo para eles, né? E ainda assim eles falam, não, é culpa do Senhor, é culpa da serpente, não é minha. Eles poderiam... Por que eles se esconderam? Eles sabiam que estavam errados. Eles se esconderam para não pedir perdão, né? Qual seria a atitude natural, né? Pelo menos desejável, é estar de joelho, Senhor, me perdoe. Na hora que o pai entrasse, pai, eu comi aquilo, eu fiz errado. Mas não foi isso que eles fizeram.
Eles tentaram se esconder para fugir da punição, da justa punição de Deus. Até hoje, a humanidade vem tentando fugir e se esconder da justa punição de Deus pelos seus pecados. É aquele momento. Primeiro você foge para depois você assumir. Depois que não tem mais o que fazer, você assume. Mas primeiro você foge. Dá todas as armas para fugir. E aqui no livro do professor Zacarias, ele continua com alguns pontos aqui que ele coloca como consequência do pecado. Ele deixa por último a morte. Nós tratamos a morte primeiramente, porque talvez seja certamente é o mais notável, né, dos efeitos do pecado. Mas ele também coloca aqui, e eu acho que eu quero que vocês me ajudem com isso, mas acho que o professor Zacarias coloca, e eu concordo com ele, um dos efeitos mais perceptíveis também é o sofrimento, não é? O sofrimento, porque imagine aqui comigo, antes de haver a queda, havia sofrimento no Jardim do Éden? Não que a Bíblia descreva, né? Pois é, não tinha por que haver, né? Eles tinham acesso a tudo, as árvores, pelo que se percebe, também davam muitos frutos, né? Sim. Tinham comida à vontade, cuidavam dos animais. E aí, com a queda, uma das primeiras consequências foi: agora você vai lavrar a terra com seu suor, né? Isso. Então, o sofrimento da carne agora também, essa luta que a gente tem diária, né, do sustento, foi consequência disso fruto também. Da queda, né? Com certeza. Ele diz ali, acho que é em Gênesis 3,16, né? Ele vai dizer para a mulher, né, que a partir de então ela sofrerá com a gravidez. A minha esposa, infelizmente, não tem filho, mas, né, eu tenho parentes, amigas, enfim, que, né, relatam de quão doloroso é um parto, né, de quão sofrido é, né. A relação com o marido passa a não ser a mesma, ou seja, já não havia harmonia no seio familiar, aquela primeira harmonia, né, passa a haver conflitos. Então já é uma relação que não é pacífica. A palavra diz também que a terra se tornou maldita por causa disso, como o Ricardo bem pontuou, né? Então o trabalho a partir de agora passa a ser muito mais difícil, né? A terra vai apresentar ali dificuldades para que o homem tire dela o seu sustento. É aquela fidelidade que eles tinham com o Senhor, não existe mais. Agora a fidelidade de Adão e Eva está com quem? Com a serpente. Em qual ponto? Em distorcer o que Deus fez, em distorcer o que Deus fala. Ah, Senhor, não foi a esposa, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu ela errou. Então já distorceu ali um dos princípios, né? Que Deus viu que o homem estava só e fez uma mulher como companheira da saga ali. Então, eles tiraram a fidelidade que eles tinham com Deus e se tornaram fiéis ao mal, à serpente. Sim. De distorcer tudo que Deus fez como justificativa do erro. Como posso dizer, eles abriram mão da aliança que eles tinham com Deus e, querendo ou não, fizeram uma aliança com Satanás, né? Sim. Uma aliança com o mal. Aquele negócio, Senhor, o Senhor que me tentou, pai. Como se eles estivessem dizendo isso, né? Claro, a Bíblia não diz isso, lógico, mas é como se eles tentam dizer isso, né? Foi a mulher que tu me deu, não, foi a serpente e tal, a serpente faz parte da criação, então, de toda forma, eles tentam se eximir da sua culpa, mas isso já mostra uma consciência, né? Sim. Isso mostra como o pecado está ali na consciência deles, como eles tomam, a partir, né, de um instante, eles tomam noção de tudo isso. E os danos estão aí até hoje, né? Guerras, sofrimento, a questão da terra, a questão carnal, questão espiritual, né? Tudo isso. Agora, meus irmãos, você que está ouvindo, nosso querido ouvinte, existe uma boa nova, né? Então, desde o primeiro episódio, a gente sempre tem tentado trazer essa perspectiva de que existe a boa nova, de que existe um Cristo que veio, um Cristo que na cruz carregou todos os pecados, os meus pecados, os seus pecados, todos os pecados daqueles que confessam o seu nome, daqueles que creem no seu nome, daqueles que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Cristo veio e naquela cruz, há mais ou menos 2000 anos atrás,
ele pagou o preço que era meu e que era seu. E dessa forma, nós podemos nos reconciliar com Deus. Dessa forma, nós podemos ter comunhão novamente com o Pai. Obviamente que não é aquela comunhão que Adão e Eva tinham. O Senhor não está andando no meio de nós, infelizmente. Mas através do Espírito Santo, né, nós sabemos, e Cristo prometeu o Consolador, que está sim conosco, que habita em nós, né, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. O Senhor está novamente conosco. Por quê? Porque Cristo um dia resolveu, por sua vontade, por sua decisão, porque Ele quis, né, em sua soberania, dizer, não, eu vou lá e vou pagar o preço deles. Sim. Eu vou lá e vou levar isso no meu corpo imaculado. Por que a morte não o venceu? Essa consequência do pecado não pode afetar Cristo, uma vez que Jesus não tinha pecado, uma vez que Ele era perfeito, não é? Ele nasceu uma concepção virginal da Virgem Maria, né? Isso muito bem retratado lá em Lucas, né? Ou seja, ele não tinha esse pecado original que a gente chama, né? Em teologia a gente chama de pecado original. Jesus não tinha isso. E por isso ele pôde levar o meu e o seu pecado. Nós já estamos caminhando aqui para o final dessa aula, trataremos talvez mais 1 ou 2 pontos, mas eu acho que a maior lição que você pode tirar da aula de hoje é, sim, a humanidade pecou, sim, a humanidade caiu, sim, em Adão, o pecado entrou no mundo, mas sim, em Jesus Cristo, nós somos redimidos. Em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no corpo e no sangue de Jesus Cristo, há redenção para pecadores, para todos os pecadores. Eu gosto muito de Paulo, todos nós gostamos muito de Paulo, e Paulo vai dizer, né, que ele se auto-intitula o pior dos pecadores, pôde ser redimido por Cristo. Sim. Se ele pôde, eu posso, você pode, todos aqueles que confessam o nome de Jesus podem ser redimidos pelo sangue precioso de Jesus. Qual que é o preço? É a fé. Basta a fé, meus irmãos. Nós estamos aqui como Ministério de Ensino da Primeira Igreja Batista de Piraquara para dizer para você, a quem quiser ouvir, que não existe preço. Não existe preço. É pela graça, é de graça. Claro que existem sim, como é que eu posso dizer, você vai entender que quando você vem para Cristo, há sim uma mudança que é esperada, há sim posturas que você deve ter como cristão. Uma nova vida, né? Uma nova vida, você é uma nova criatura, né, pastor? Como Nicodemos pergunta ao nosso mestre, é nascer de novo. Nascer de novo, perfeito. E, irmãos, coloquem na sua cabeça, coloquem esse versículo para entrar no seu coração. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Isso tem que ficar gravado no seu coração. É Cristo Jesus que nos dá a vida eterna. O pecado entrou no mundo? Pecou. A morte a morte veio. O inferno tá ali? Tá. Em passos largos nós estamos caminhando para lá. Mas a humanidade, a né? humanidade Nós, caminha para lá. Mas Cristo nos trouxe a salvação. Cristo nos faz converter o caminho, fazer a conversão do caminho. Nós estávamos indo ao inferno numa Deus direção, né? E em Cristo a gente muda de rumo. Muda a direção e agora, por meio dele, por meio da graça, temos vida eterna. Amém. Muito bem, pessoal. Então agora sim, caminhando para o final da nossa aula, quero agradecer ao pastor Carlos, Ricardo, né, pela parceria, pelo estudo comigo aqui, me ajudando a trazer esse conteúdo para vocês. Quero agradecer a liderança, o pastor Josavias, agradecer o Gui e o Joãozinho que estão lá em cima, né? Os meninos que fazem a edição desse episódio, o Rafa, o Vini, né? Todos os departamentos e ministérios envolvidos. E quero dizer para vocês que nós tratamos nessas 3 primeiras aulas pontos mais pontos mais aprofundados ali, capítulo 1, criação, panorama de Gênesis, a criação e agora, né, a queda. A partir da próxima aula, a gente vai procurar tratar de uma forma agora mais, de fato, panorâmica, como é a proposta dessa escola bíblica, né? São panoramas bíblicos. Então, a gente está vendo aqui, de repente, trabalhar o capítulo 4 até o 11, ali, Caim e Abel, Noé, até a Torre de Babel, que é um pouquinho antes de entrar
nos patriarcas, em Abraão, e ali sim, daí a gente vai começar a tratar novamente alguns pontos específicos, né? Mas caminhando a passos um pouco mais largos do que temos feito até agora. A gente sabe da importância de tratar esses primeiros capítulos de uma maneira mais abrangente, mais definida para que você possa ter uma compreensão melhor daquilo que a palavra do Senhor apresenta, não é? Eu mais uma vez reforço, esteja em casa fazendo a sua leitura, esteja lendo Gênesis, esteja lendo, hoje nós passamos algumas passagens de Romanos aqui principalmente, esteja lendo a Bíblia, fazendo as suas leituras devocionais diárias, né? Para que esteja buscando no Senhor e na sua palavra a verdade, né? Como a gente bem frisou, a humanidade caiu porque não se atentou, porque não guardou a palavra do Senhor. A humanidade já caiu, mas não é por isso que nós vamos cometer o mesmo erro. Nós temos a palavra de Deus compilada aqui, 66 livros na mão, tá fácil de ler, né? Então é só estar buscando. Mais uma vez, convido você a estar lendo, né? Vamos a próxima EBD, no próximo domingo, capítulo 4 a 11. Então, durante a semana, esteja lendo aí 1, 2 capítulos, volta, retorna, lê aquilo que não entendeu. Pode mandar perguntas para nós através do nosso WhatsApp. Vai estar na descrição do vídeo aqui o WhatsApp da PIB, para você mandar um WhatsApp. De repente, se tem uma pergunta, pode mandar para nós. A gente vai procurar ler a sua pergunta, procurar responder a partir do próximo episódio. Havendo perguntas, nós vamos reservar uns minutinhos no começo da aula para responder as suas perguntas. Se você as enviar, será um prazer ou não será, né, Pastor Carlos, Ricardo, responder a pergunta dos irmãos? Sim. Então, dentro do nosso limite, dentro daquilo que Deus nos dá graça para entendermos, estaremos respondendo as perguntas de vocês. Pastor Carlos, muito obrigado pela aula, pela presença, sempre um prazer. Amém, amém. Vamos crescer em comunhão com o Senhor, conhecendo a cada dia a sua palavra. Irmãos, não deixem de ler, não deixem de tentar se aprofundar em conhecimentos. Só que eu só peço aos irmãos para levar algo no coração. É a palavra de Deus, que ela é a verdade. Então, independente de tudo que nós falamos, exato, se você não buscar ter base da palavra do Senhor, de nada adiantou. Sejamos como os bereanos, né, que conferem tudo na Bíblia, sim, né? Sim. Isso que a gente diz aqui pra você, confere aí se tá lá, e se a gente errar, manda pra nós, vocês erraram, né? Porque pode acontecer, a gente pode errar, né? Sim. O salmista fala: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Deus, desculpa. Que é o Senhor Jesus. E também estava lá, mas ele não deixa Jesus, né? Ele só fala, nós confiamos em Deus, o nosso Deus, nosso Criador. Amém. Com certeza. Ricardo, mais uma vez, obrigado, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Deus abençoe os estudos, Deus abençoe, né, para que a gente possa ser instrumento do Senhor na vida dos nossos irmãos. Você que ouviu até aqui, que esteve conosco ao longo desse episódio, que Deus abençoe você, que Deus edifique você através desse ministério que temos feito na internet agora, mas principalmente, como o pastor Carlos e o Ricardo bem frisaram, através da palavra do Senhor, que é fonte de vida para aqueles que nela o buscam. Eu só quero deixar claro que é Salmos 20, versículo 7. Perfeito. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Maravilha. Irmãos, foquem. A palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e prática. Toda a palavra de Deus. Amém. Toda a palavra de Deus. Auxílio, né, Pai? Amém. Pastor Carlos, faz uma breve oração para nós, encerrando esse episódio, por gentileza. Amém. Vamos orar. Pai, diante da Tua presença, colocamos as nossas vidas no Teu altar. Pai, nos sustenta, nos fortaleça segundo a Sua palavra. Trabalhe em nossas vidas diariamente, porque nós precisamos aprender com o Senhor. Senhor, nos obrigue, Pai. Eu falo isso porque muitas vezes nós somos falhos. Nós esquecemos de orar, esquecemos de ler a Sua palavra, esquecemos de clamar ao Senhor, de nos alegrarmos com o Senhor. Então, Senhor, nos ajude a ter isso, porque nós precisamos do Senhor neste momento. Nos ajude a ter essa intimidade contigo. Sim. Porque às vezes não sempre, o nosso pensamento e a nossa vontade é ir
contra o que é verdade, o que o Senhor trata como verdade, como o Senhor faz a verdade. Então, Pai, entre em nossas vidas e nos ensine para que possamos caminhar com o Senhor. Somos povo seu e por isso nós clamamos, Senhor, trabalhe em nossas vidas diariamente. Abençoe todos nós, Pai. Eu digo isso não só como eu, como o Ricardo, como o Marlon, mas digo isso como povo do Senhor, como uma nação que clama ao teu nome e te busca. Essa é a nossa oração, em teu nome que nós clamamos. Amém. Amém.